1 João, capítulo 2. Todos encontraram? Olha para a pessoa que não tem Bíblia. Aproxima-se dela para que ela leia com você. Abaixa só um pouquinho, só um pouquinho. Todos encontraram? Verso 18. Está escrito filhinhos, tá? Então vamos lá. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O tema desta palavra hoje é a última hora. Quem tem o seu lugar, por favor, pode se sentar. Nós lemos aqui a última hora. Bem claro, filhinhos, já é a última hora. E como ouvisse que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A palavra última hora significa último instante, o último momento. É o último instante que a pessoa tem que sair ou chegar. O último momento que a pessoa tem que correr para pegar o avião, um ônibus, um táxi. A última hora. Digam amém. Há 2000 anos atrás, preste bem atenção agora, o apóstolo João escreveu essa carta que nós lemos aqui agora. E ele, movido pelo Espírito Santo, ele disse que já era a última hora. Que já era? Se há 2000 anos atrás já era a última hora, então nós estamos vivendo o último segundo e não minuto. Nós estamos vivendo o que mesmo? O último segundo no relógio de Deus. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. Naquela época, tanto Jesus como os apóstolos profetizaram dizendo que chegaria tempo difíceis. Que chegariam tempos difíceis. A corrupção se multiplicaria. Eles disseram que a violência ia crescer de tal forma. Também disseram que a criminalidade cresceria de maneira espantosa e que o amor de muitos se esfriariam. 2000 anos se passaram. Estamos vivendo hoje os dias em que eles profetizaram. As profecias se cumprem nos dias de hoje. A corrupção não tem controle, certo ou errado? A violência parece uma locomotiva desgovernada, não é verdade? A criminalidade parece não ter fim. O amor se congelou. E eu quero dizer para vocês, onde vamos chegar? Onde vamos chegar? Me escute e me preste bem atenção naquilo que o Senhor vai falar ao seu coração nesta noite. A Bíblia, na sua sensibilidade, nos relata que há duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Já falei delas aqui, mas eu quero repetir hoje. A Bíblia nos relata que Sodoma e Gomorra eram duas cidades super povoadas, povoada por um povo sem caráter, povoada por um povo falsificador, povoada por um povo ordinário, por um povo sanguinário, por um povo sem piedade, um povo mau, um povo violento, um povo que não queria nada com Deus. E a Bíblia nos relata bem claro que o cheiro de Sodoma e Gomorra era mau diante das narinas de Deus. Foi preciso Deus olhar para a terra e, vendo aquela situação tremenda, Deus então chamou 2 dos seus anjos. E Deus então disse para eles: eu quero que vocês vão fazer algo para mim agora. Vocês estão numa missão agora. E eles disseram: Senhor, estamos prontos. Então disse Deus aos anjos: eu quero que vocês desçam e destroem. Eu quero que vocês acabam com as duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Eu quero que vocês destruam. Queima tudo, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho. E a Bíblia nos relata que os anjos de Deus desceram a essa terra e se tornaram
forma humana, se tornaram humanos. E antes deles entrar na cidade de Sodoma e Gomorra, eles passaram na casa de um grande servo de Deus, conhecido como amigo de Deus, Abraão. E Abraão, como era um homem receptivo, sabia receber as pessoas muito bem, Abraão então recebe, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo quem era, Abraão preparou um guisado, ou seja, um almoço, e serviu aqueles dois estranhos. Eles comeram, beberam, e assim que comeram e beberam, eles já despediram de Abraão, agradecendo: muito obrigado pela receptividade, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado por tudo. Nós tivemos um momento em que nós descansamos na tua casa, mas nós temos que ir. Abraão então teve a coragem de perguntar: de onde vocês vieram e para onde vocês vão? Qual a finalidade de vocês em nossa região? Eles então disseram: viemos para destruir Sodoma e Gomorra. Como Abraão era homem de Deus, se fosse um homem comum, ia rir. Se fosse uma pessoa comum, ia rir na cara dos dois e dizer assim: dois homens, destruir duas cidades, de mãos vazias. Mas Abraão era homem de Deus, e quando eles dois disseram: viemos para destruir, viemos numa missão enviado por Deus, para destruir Sodoma e Gomorra com todos os seus moradores, Abraão logo entendeu que aqueles dois não eram seres humanos, mas eram anjos de Deus. Quem está no Espírito conhece as coisas do Espírito. Amém? Abraão entendeu que aqueles dois eram anjos que haviam tomado forma humana, e então se despediram. E assim que os dois anjos saíram, Abraão foi para os joelhos. A Bíblia diz que Abraão foi para os joelhos, ele foi para a oração, ele foi orar, ele foi falar com Deus. Por quê? Com piedade do povo? Não, ele estava preocupado com parentes que moravam em Sodoma. A Bíblia diz que Abraão dobra os seus joelhos e começa a dizer: Senhor, os seus homens, os seus anjos estão indo destruir as duas cidades pecaminosas. Senhor, se porventura, eu falei, quero repetir, se existir 50 justos, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiria as duas cidades? Deus então respondeu a Abraão dizendo: meu servo Abraão, se em Sodoma e Gomorra tivesse 50 justos, 25 em cada uma, eu não destruiria Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus diz que por amor a 50 pessoas em duas cidades, 25 em cada uma, Deus não destruiria elas. Abraão então não parou de orar e continuou orando. Será que Deus não sabia onde Abraão queria chegar? Sim, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus deixou ele, e ele continuou orando, como está escrito no livro de Gênesis. Ele diz: Senhor, mas se não tivesse 50 justos, tivesse 40 apenas, 20 em cada cidade, o Senhor destruiria? Ele disse: não, Abraão, por amor a 40 pessoas, 20 em cada cidade, eu não destruiria Sodoma e Gomorra. Irmão, para você ver o valor que você cristão tem, às vezes coisas terríveis não acontecem porque você ainda está na terra celebrando o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É como eu disse aquela vez, eu estava dentro do ônibus, o ônibus arrebentou o eixo traseiro, soltou os 4 pneus e desceu o morro, batendo e todo mundo gritando. Só estava eu de cristão ali, me lembro como hoje, porque a maioria clamava por São Benedito, Santo Antônio, Santa Maria Aparecida, não sei mais quem, foi clamando por todo nome. Eu simplesmente disse: Senhor Jesus, eu tenho o teu servo, não permita que nenhum mal aconteça a nenhum dos que estão aqui. Por amor a um justo, Deus salva uma nação. Amém? Diga aleluia. Deus disse a Abraão: se tiver 40 justos, eu jamais destruiria Sodoma e Gomorra. Senhor, mas se não tivesse 40, mas se tivesse 30 justos, 15 em cada um, o Senhor destruiria? Ele disse: não, por amor aos 30 eu não destruiria. E Abraão levantou e ficou andando de um lado para o outro e perguntando: Senhor, mas se não tivesse 50, nem 40, nem 30, mas se tivesse 20 justos, o Senhor destruiria Sodoma e Gomorra? Não, Senhor. O Senhor destruiria? Deus disse: não, Abraão, por amor a esses 20 eu não destruiria. E Abraão começou a ficar preocupado.
Ele então disse: Senhor, mas se não tivesse 30, se não tivesse 50, nem 40, nem 30, nem 20, se tivesse apenas 10, o Senhor destruiria? Ele já falou tremendo: se tivesse 10 justos, 5 em cada um, o Senhor destruiria? Deus então disse: não, Abraão, se tivesse 10 justos, 5 em cada cidade, eu não destruiria, mas vou destruir porque nelas não há um justo sequer. Nem Ló era justo, ou seja, nem Ló estava fazendo a vontade de Deus. Nem Ló, nem sua esposa, nem suas filhas. O Ló estava afastado. Esse é o motivo de se afastar de Deus. Nenhum crente pode se afastar, porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor há de vir. Aí Abraão então viu que não havia nenhum justo. A primeira coisa que ele fez foi pedir, interceder: Senhor, mas eu tenho em Sodoma do meu sobrinho, o Ló é meu sobrinho, Senhor, ele sempre te serviu, mas acontece que ele mudou para lá e se esfriou por completo. Que o Senhor salve, dá uma chance, dá uma oportunidade. E quando ele termina de falar essas palavras, a Bíblia diz que os anjos estavam entrando em Sodoma. Então veio as palavras do Senhor aos anjos dizendo: antes de destruir Sodoma e Gomorra, passe na casa de Ló e diga a ele, a sua família, que saem depressa da cidade e não olhe para trás. E quando eles começaram a entrar, Ló estava ali na entrada da cidade e viu já aqueles 2 jovens, porque estavam em forma humana. Aproximou-se e cumprimentou. Os anjos conhecia. Será que você acha que o anjo não te conhece? Que os anjos do Senhor não te conhecem? Conhece. O anjo desce e te conhece. Anjos de Deus estão aqui nesta noite. Eu não posso ver, você não pode ver, mas eles estão. Assim como o Espírito Santo, assim como Jesus. Ele está presente aqui. Jesus disse: onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali. Então vira para seu irmão do lado e fala: Jesus está aqui. Amém? A Bíblia diz que eles chegam e cumprimentam os jovens dizendo: bom dia, quem são vocês? Então disseram: Ló, nós viemos aqui com uma finalidade. Vocês me conhecem? De onde? Vamos para a sua casa e logo você saberá por que razão estamos aqui. Vamos. E assim que eles começaram a sair em direção da casa de Ló, o povo foi aumentando, os curiosos foram aumentando o número, multiplicando cada vez mais o número dos curiosos, querendo saber quem era aqueles visitantes, querendo saber quem eram aqueles 2 jovens, e foram acompanhando, e mais que depressa, Ló dizia para os 2: vamos rápido, vamos para casa rápido, e o povo foi atrás. A Bíblia diz, você pode ler, que a cidade de Sodoma e Gomorra era um povo sem caráter, era um povo mau, havia muitas prostitutas, o homossexualismo era fora do comum. É a Bíblia que diz, havia naquela cidade. E foi aumentando o número de homens, de mulheres, de pessoas que queriam saber quem era aquele jovem. De repente a Bíblia diz que eles entram. Quando entra na casa de Ló, eles chegam na porta e faz aquele número imenso e começa a dizer: Ló, coloque para fora esses 2 jovens, queremos conhecê-los. As prostitutas diziam a mesma coisa, os homossexualismos diziam da mesma maneira: coloque esses 2 jovens para fora, são bonitos, tragam aqui. Se você ler, você vai ver que Ló chegou até a dizer assim: eu tenho minhas filhas aqui, mas deixe esses jovens em paz. O anjo então disse: nem suas filhas e nem ninguém. Disse para Ló: pegue as suas filhas, a sua mulher, e saem da cidade agora, e não olhe para trás. Quem está me entendendo, fala amém? Amém. Saem da cidade agora e não olhem para trás. Enquanto o anjo estava orientando aquela família a sair da cidade, o outro anjo chegou até a porta da casa de Ló e abriu a porta e contemplou a multidão de carnais, de demoníacos que estavam ali gritando: queremos esse jovem, traz para fora. Se você olhar, o anjo simplesmente estendeu a mão assim, em direção de todo aquele povo.
De repente houve muitos gritos que diziam: está escuro, escureceu, o céu se foi, ainda é de manhã. Mas na verdade o sol não tinha ido, não havia ficado escuro. Com o passar da mão do anjo, todos ficaram cegos e não conseguiam enxergar, e ficou aquele tumulto de cegos pelas praças gritando: talvez acenda a luz, está tudo escuro. E aquele desespero, o pessoal gritando. Então, nessa altura, a Bíblia diz que Ló, que ia correndo, na frente aí as suas duas filhas, atrás aí a esposa de Ló, e atrás de todos ia Ló, todo mundo correndo, segurando os barrancos, subindo, tentando alcançar a montanha para ir para o outro lado. O anjo então olha e vê que eles já estavam distantes. Quando Ló e a sua família já estavam distantes, então a Bíblia diz que os anjos do Senhor disseram: tudo está pronto, Senhor. E o Senhor disse: então pode começar. Quando os anjos então estenderam as suas mãos, começou a cair chuva de fogo, vinha fogo de todos os lados. Agora imagina caindo fogo no meio de um povo cego, não sabia para onde correr, um desespero. Era homens, mulheres e crianças, todos, se você ler a Bíblia, todos eram ímpios. Os pais ensinavam o erro para os seus filhos, todos estavam numa carnalidade terrível. Fogo começou a dizer, aquele desespero, fogo caindo, e um desespero, homens e mulheres. Se você ler no livro de Gênesis, você vai ver as duas cidades em desespero, em pranto, pessoas gritando, desesperadas, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr. E quando a mulher de Ló, que corria atrás das filhas, que já estava quase alcançando o topo da montanha, ela corria, mas resmungando. Ela corria, mas lamuriando. Ela corria, mas não aceitando, dizendo: não é possível que eu vou deixar os meus sapatos de marca. Não é possível que eu vou deixar os meus colares, os meus brincos, as minhas pulseiras, os meus belos vestidos. Eu não acredito que estou deixando a minha bela casa. Eu não acredito. Ela ia reclamando, marchando, chateada. E atrás o marido. E o marido dizia: permaneça firme olhando para frente. Ninguém olha para trás. Mas ela resolve parar. Quando ela para, o marido, que estava a uns 10 metros atrás, diz: não olhe, querida, por favor, não olhe. Mas ela, como não dava muito ouvido ao seu marido, ela resolveu parar e olhar. E quando ela olha para trás, ela contemplou um fogo que olhos humanos jamais havia visto. Um fogo diferente. Não é esse fogo que você vai lá no botijão, no fogão, liga. Não é esse fogo que você liga, acende o fósforo. Não, é um fogo completamente diferente. Um fogo que nenhum ser humano tem o poder de apagar. Um fogo mandado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um fogo que nenhum ser humano consegue parar. O fogo descia. E ela, quando viu aquilo, então do jeito que ela parou e olhou, ela ficou. A Bíblia diz que ela se tornou ou se transformou numa estátua de sal. O marido passa por ela e olha, toda transformada, toda mudada. Agora era uma estátua. Ele deixou, ele não pôde fazer nada. Provavelmente ele disse: sinto muito, querida, você não quis obedecer. E correu com as suas filhas e conseguiu alcançar o lado da montanha e não viu mais o que havia acontecido. A Bíblia diz que todos os moradores de Sodoma e Gomorra morreram. Todos. A cidade foi queimada. Não ficou pedra sobre pedra. Tudo havia acabado. Tudo havia destruído. Hoje nós estamos vivendo, igreja, o último segundo do relógio de Deus. Hoje nós estamos o último segundo do relógio de Deus. A maldade, a pouca vergonha daquela época não se iguala ao que acontece nos dias de hoje. É bem pequeno. E quero dizer a vocês uma coisa: o Senhor Jesus está voltando. Acredite se quiser. Se você parar e começar a analisar, você irá chegar à plena conclusão que as pessoas que se salvaram, ou seja, que alcançaram a salvação, que não foram queimadas, escaparam do fogo, era apenas 0,1%. Porque de toda aquela população, a população de duas cidades, apenas 3 pessoas escaparam. Era para ser 4, mas a esposa não quis. Então 3, Ló e as suas 2 filhas escaparam. Digam amém.
E eu pergunto nesta noite, depois de uma peça que vocês assistiram, eu pergunto a vocês: quantos vão conseguir escapar da grande tribulação que está vindo sobre a terra? É bíblico, não estou inventando. Quantos vão conseguir escapar dos grandes asteroides ou estrelas que a Bíblia diz em Apocalipse que estão vindo sobre a face da terra? Quantas pessoas vão conseguir escapar da grande tribulação? Ou quantos se escaparão das mãos do anticristo? Ou melhor dizendo, quantos vão conseguir escapar da ira do Cordeiro? Se foi apenas 0,1% dos que se salvaram, a humanidade multiplicou muito. Existem seres humanos nos quadrantes deste planeta, mas bem-aventurado aqueles que abriram o coração e receberam Jesus. Eles não estarão neste dia. Mas aqueles que ficarão por aqui, pergunte: quantos vão conseguir escapar dessa tragédia? Quantos vão conseguir sair livre dessa? Começa a mover agora a sua Bíblia. Nós vamos começar a ler alguma coisa. Mateus capítulo 24, verso 3. Nós vamos começar por aí. No Monte das Oliveiras, no verso 3, 24, Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E da consumação dos séculos. Olhem para mim antes de ler, permaneça com a Bíblia aberta. Os discípulos já estavam preocupados com o futuro. Para eles o futuro seria muito breve. Tudo o que iria acontecer estava bem próximo. Senhor, conta para nós o que vai acontecer, que sinais são esses? Quando vai acontecer? Conte para nós. E Jesus então começou a explicar detalhadamente para ele. Mateus capítulo 24 ainda, no versículo agora 7, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Vocês podem repetir? Há quanto tempo vem acontecendo terremotos? Há quanto tempo vem acontecendo fome? Há quanto tempo vem acontecendo tragédias no planeta Terra? Há quanto tempo? Nós estamos vivendo os dias em que os homens de Deus, inclusive Jesus, o próprio Deus, profetizou. Amém? E além disso, quantos tsunamis, quantos tornados, quantos furacões, tempestades avassaladoras. Ultimamente você vê a televisão, liga a televisão, de um mês e meio para cá, só dá isso. Terremotos, pessoas morreram, chuvas, enchentes, varrendo, melhor dizendo, furacões, varrendo pessoas, varrendo cidades. É sinal ou não é? Tudo isso que você está vendo acontecendo no mundo é sinal de Deus para o mundo e não para a igreja. O sinal para a igreja é o esfriamento dos crentes. Muitos crentes estão se esfriando e se afastando. Esse é o sinal da vinda do Senhor, porque Ele mesmo diz que nesses dias o amor de muitos se esfriariam. E é o que acontece nos dias de hoje. Então, se você olha, você vê que tudo isso está acontecendo. Na China, por exemplo, ontem estava lendo na internet, estava vendo 40 homens de Deus foram presos na China porque estavam ensinando a Bíblia. Foram presos, possivelmente serão, mas Deus é com eles. O país não quer nada com Deus, ele não consegue abrir a mente. Eu não estou falando só da China, mas olha para a parte do Japão, olha para Filipinas, olha para outros lugares em redor do mundo, olha para o Brasil, que de vez em quando as coisas ficam apertadas. Olha para as leis que eles estão querendo, vamos dizer assim, aprovar. Já passou pela Câmara dos Deputados, estão agora no Senado. Coisas que vão impedir o avanço, o crescimento da igreja. Tudo isso é sinal. Quem tem ouvido para ouvir? Mateus 24 ainda, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O que ele está dizendo aí? Que a tribulação que virá em breve nunca houve antes e nem haverá depois. Ela vai ser de tal forma que as pessoas vão ficar como Sodoma e Gomorra. O povo vão ficar perdidos sem saber para onde ir, sem saber para onde esconder. Vão ficar apavorados. E por esta razão a Bíblia diz que Deus, Ele cumpre com a sua palavra.
E o que vai acontecer é por causa dos ímpios. Agora, se você puder comigo ir lá no livro de 2 Pedro, mova suas mãozinhas, as páginas da Bíblia. Vamos lá, por que a tribulação? Por que as aflições vão infernizar os 4 cantos da terra? Ou vão infernizar os moradores do planeta? 2 Pedro capítulo 3, verso 7. Posso ler? Quem encontrou, fala amém. 2 Pedro capítulo 3, verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, ou seja, seguro, preso. Amém? E o que mais? Para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição de quem? Dos homens ímpios. Quando fala homem, também inclui mulheres. De todos os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que viraram as costas para Deus. Quem são os ímpios? Aqueles que não dão a mínima para Jesus. Aqueles que criticam, que zombam, que ficam falando mal. Aqueles que roubam, que matam, que destroem. São ímpios. São pessoas que estão longe de Deus. A Bíblia diz que o castigo virá sobre os homens ímpios, ou sobre aqueles que recusaram o Senhor Jesus. O que vocês fizeram em aceitar Jesus é o correto, porque quem aceitou Jesus tem vida eterna. Diga aleluia. Agora vamos voltar em Marcos, capítulo de número 13. Nós estamos falando sobre o último segundo do relógio de Deus. Nós lemos sobre a última hora, mas a última hora há 2000 anos atrás. Marcos capítulo 13, versículo 19. Posso ler? Está escrito: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, nunca, jamais haverá igual. O fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, irmão, é fichinha diante da grande tribulação. Digam amém. Vamos ler juntos? Vamos lá. Porque naqueles dias quem crê na palavra de Deus aí? Você crê? De todo o seu coração? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Os acontecimentos de Sodoma e Gomorra, fichinha diante da grande tribulação. Você ouviu aqui? Eu falo ouviu porque o Espírito falou com você através do que está escrito. A grande tribulação será tão apavorante, vamos criar uma palavra, vai ser tão terrível, nunca houve igual e nem haverá depois. Então vai ser um tormento que toda a população da terra vai ficar desesperada. Vamos para o terceiro livro do Novo Testamento. Você estava no segundo, né, que é Marcos. O terceiro é Lucas. Lucas capítulo 21. Quem encontrou, fala amém. Diga graças a Deus. Lucas capítulo 21, versículo 11, está escrito: e haverá grandes terremotos. E o que mais? Epidemias e fomes em vários lugares. Coisas espantosas. Agora observe para isso. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Agora vamos voltar para esse mesmo versículo novamente. Haverá grandes terremotos. Quantos terremotos têm acontecido? Então, centenas, né? Milhares. Um dia teve uma época que eu preguei e falei, desde 1800, quantos terremotos aconteceram na terra? Falei isso aqui uma ocasião. Epidemias. Não adianta o cara querer correr e esconder. Ele pode correr dos terremotos, ele pode correr das guerras, mas das doenças ele não vai conseguir esconder. Por esta razão, se você quer estar livre dessa, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim: prepare, meu irmão, para te encontrar com o Senhor Jesus. Nunca houve tantos sinais como se vê nos dias de hoje. Como eu disse agora há pouco, tsunami, terremoto, vulcões e tantas coisas. Se 0,1
da época de Sodoma e Gomorra escapou, quantos vão escapar da grande tribulação? Repetindo, quantos vão conseguir escapar da grande tribulação? Comece a analisar aí. Uma coisa digo, a situação vai ser tão esmagadora, tão truculenta, que as pessoas vão querer truculenta, são brigões, as pessoas vão estar brigando um com o outro, querendo fugir, querendo escapar, querendo uma saída, e não vão encontrar. A Bíblia diz e deixa bem claro, permaneça com a sua Bíblia aberta ainda. Agora você vai para Apocalipse, fica lá em Apocalipse aberto, que a situação vai ser tão terrível, que as pessoas vão ficar apavoradas. As pessoas não vão ter tempo para comer, as pessoas não vão ter tempo nem para matar a sede, as pessoas vão passar pelos riachos, não vai ter tempo nem de beber, porque estão apavoradas com medo do que está acontecendo na terra. O que eu estou falando é verdade. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O Senhor fala com você nesta noite. Não é tempo de brincar, é tempo de abrir o coração e tomar posse da vida eterna. Digam graças a Deus. Quem está entendendo, fala amém. Preste bem atenção. A época vai ser tão apavorante que as pessoas que estão vivendo nesse dia vão pedir assim, que as montanhas desabam sobre eles. Eles vão entrar debaixo dos viadutos e vão dizer: caia sobre nós, porque nós não conseguimos contemplar a face do Cordeiro de Deus. Eles vão entrar debaixo dos grandes rochedos e vão pedir: desabam sobre nós. Nós não aguentamos essa aflição, esse desespero. Apocalipse capítulo 6, verso 16. Amém? Podemos ler Apocalipse capítulo 6, verso 16, e está escrito: e gritarão para os montes e para os rochedos: caiam sobre nós, e nos esconda dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos proteja da ira do Cordeiro. Fala, a única saída é Jesus. Diga graças a Deus. O nosso Deus está aqui. E eu pergunto agora para você: como está a sua vida com Deus? Olhe para mim. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado ao Senhor? Você tem cultuado a Deus de coração? Ou você tem vindo à igreja só porque simplesmente o fulano convidou? Você tem vindo assim de livre e espontânea vontade? Você tem servido ao Senhor com alegria? Repito, Jesus está vindo. Apocalipse capítulo 20. Quem tem a Bíblia fala amém. Amém. Quem crê na palavra de Deus? Amém. Você crê que o que estamos lendo aqui é verdade? Amém. Está escrito, posso ler? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois esse, a segunda morte, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus virá buscar um povo escolhido, e você foi escolhido por ele. Quem tem certeza que é de Jesus, levante a mão. Amém, igreja? O nosso Jesus está aqui. Fique de pé toda a igreja. Eu vou parar pela metade aqui. Não dá para continuar. Para escapar da grande tribulação, a saída está em Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os seus olhos. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Será que eu estou brincando? Será que eu transmiti uma palavra aqui só para fazer medo de você? Assim diz o Senhor Deus: esta é a minha palavra. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus está voltando. Volte para Ele antes que seja tarde. E esta mensagem falou ao seu coração. Participe de uma de nossas reuniões, quarta e sexta às 20 horas, sábado às 19h30. Domingo nós temos em 2 horários, às 9 da manhã e às 7 da noite. O nosso endereço é Rua Felisberto Freire 385, na Vila Continental. Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Espero por você.